Bom, então falando um pouquinho a respeito de mim, eu me formei na graduação em enfermagem na PUC Campinas há muitos anos. Eu ingressei no curso de enfermagem na PUC em 1976. O curso era novo, tinha iniciado em 72, né? E terminei lá a minha graduação. Na sequência, trabalhei um ano como enfermeira do ambulatório do Hospital da PUC Campinas. Claro que tudo era muito incipiente ainda, o ambulatório ainda estava se estruturando, se organizando. Então, eu tive um ano de experiência aí como enfermeira, basicamente. Na sequência, já em 81, eu falo eu porque também tinha uma outra enfermeira que fazia assistência no ambulatório, e aí nós fomos para a faculdade de enfermagem. Na verdade, na época, eu posso dizer que não foi exatamente uma escolha pelo ensino, mas foi uma forma de se fazer um ajuste administrativo, uma vez que o meu contrato era pela faculdade e eu exercia uma função assistencial junto ao ambulatório e ao hospital. Isso foi em 81, né? Então, a graduação em enfermagem na PUC, depois também me ressentindo da necessidade de uma complementação na área da saúde pública, e eu fui fazer a especialização em saúde pública na Unicamp, e posteriormente o mestrado, que saiu na área da educação, em que eu fiz o estudo da experiência interdisciplinar dentro do Centro de Saúde de Integração, que era onde eu exercia minha função como docente, e onde nós tínhamos aí um grupo enorme de cursos da Faculdade de Ciências Médicas. Depois, o meu doutorado aí foi dentro na Unicamp, no departamento lá da saúde coletiva, mas o meu estudo versou também sobre a formação do enfermeiro da PUC Campinas, e como essa formação ela estava alinhada às diretrizes das políticas de saúde e também as diretrizes do MEC. E esse estudo foi aí de 80 a 2004. Então, passando pelos currículos, né, que sofreram várias modificações, currículo de 80, depois 86, 91, 2001, e eu deixei a universidade há 4 anos, então, de lá para cá, eu não sei exatamente como é que está a história, mas foi essa a minha trajetória. Também, isso sempre ligado à prática em campo clínico, em centros de saúde, inicialmente da PUC, depois eles foram integrados à rede de serviços do município, então sempre acompanhando e supervisionando alunos nesses serviços. Isso foi ao longo de décadas e décadas. Paralelo a isso, também exerci alguns cargos aí administrativos, de coordenação de departamento, de coordenação pedagógica de centro de saúde e direção da faculdade de enfermagem também. Bom, o começo da nossa história, assim, na prática, na questão assistencial, ela se deu, então, em 1981, quando a gente começou a atuar no Centro de Saúde da Vila Castelo Branco. Já era um serviço que a PUC mantinha naquela época, mas que trabalhava inicialmente com ginecologia e pediatria. Então, foi com a chegada, eu acho que o grande marco, né, da mudança e da reflexão da formação dos alunos
foi com a chegada do Dr. Tobar, que veio para coordenar o Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina, e da professora Leonísia Tobar, que chegou assumindo a direção da Faculdade de Enfermagem. Os dois, então, à frente dessas instâncias, também começaram a promover uma série de encontros, porque chegaram professores novos, que eram pessoal formado pela Unicamp, que já tinha começado uma vivência, não vou me lembrar agora exatamente o nome, num dos bairros de Campinas, então tendo uma experiência também com atenção integral à saúde, com as AIS, e a enfermagem, então, passando a fazer parte desse grupo, travando muitas conversas, muitas reuniões, muitos debates. Foi um período, assim, bastante difícil, porque nós todos da enfermagem éramos recém-formados, não tínhamos passado ainda por essa formação de sanitarista, e a gente, então, na verdade, nós fomos conversando, lendo, discutindo, aprendendo e crescendo juntos. E essa grande experiência, eu acho que ela foi acontecendo no cotidiano dos serviços, nas práticas que a gente fazia em conjunto. Eu me lembro que uma dessas atividades era chamada consulta conjunta. Então, atendendo, por exemplo, uma criança, um aluno da medicina, um aluno da enfermagem, né, com a supervisão dos respectivos docentes. Então, essa era uma atividade que acontecia. Os grupos de educação e saúde, também as práticas educativas, elas normalmente envolviam a grande maioria dos profissionais e dos acadêmicos da área. Assim, inicialmente, nesse centro de saúde, que depois se chamou Integração, que era o Castelo Branco, nós tínhamos a nutrição, a farmácia, a fisioterapia, a enfermagem, a medicina. Tínhamos uma assistente social, que não era docente, mas que era contratada via PUC, e o centro de saúde também tinha na sua equipe auxiliares de saúde na época, que foram selecionados e capacitados para atuar nesses serviços, né? Então, foi uma experiência nova para todos. E aí, me lembro exatamente que a gente teve muitos embates, porque o pessoal que veio da Unicamp tinha uma experiência de atuar nesses, na época, eles falavam nos postinhos de saúde, com auxiliares de saúde. E aí, ao chegar e também se deparar com uma equipe ampliada, com outros profissionais, foi um período também que exigiu adaptações, conversas e tudo mais. Olha, eu me lembro, inclusive, que nós fazíamos muitas reuniões aos sábados pela manhã no Instituto de Letras para conferirmos nossas visões, nossos conceitos de saúde pública. Nossa, foi uma loucura, mas foi excelente em termos de aprendizado. E com o tempo a gente foi, então, aprimorando nosso trabalho, nossa vivência, e eu acho que os profissionais começaram também a compreender a contribuição que cada profissional pode oferecer numa assistência à saúde mais ampla, mais completa e mais integral. Então, a gente passou sempre a trabalhar em conjunto. Tínhamos também reuniões semanais, às sextas-feiras, para discussão de caso, para trabalhar questões administrativas. Então, a PUC, quando começou com esses 3 centros de saúde, que era Castelo Branco, Jardim Ipauçurama e Campos Elíseos, a PUC mantinha a equipe de profissionais, os profissionais eram todos bancados pela PUC, também uma série de materiais,
e alguma complementação da prefeitura, mas a gente tinha, assim, muita autonomia, ao mesmo tempo muita responsabilidade, porque os serviços, eles mantinham os atendimentos mesmo em períodos de férias escolares. Aí, então, que a PUC contratava o médico assistencial, o enfermeiro assistencial, para dar continuidade aos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, né? E a ideia era que não houvesse interrupção no período de férias para que você não tivesse que retomar tudo isso com a chegada dos alunos. Então, preciso organizar um pouquinho as ideias. Nós tivemos as experiências das ações educativas, dos seminários com os vários profissionais, cada um com uma abordagem. Tivemos também a consulta à criança, à mulher, que uma área muito forte também desses serviços era toda a parte da imunização. A gente sempre trabalhou com o calendário do Estado de São Paulo e com a disponibilização das vacinas pela prefeitura, mas era tudo assumido realmente pelos profissionais da PUC. Isso perdurou, eu acho que foi até 1990, mais ou menos, quando a gente passou por uma série de seminários e discussões para avaliarmos, em termos de formação pedagógica, se seria interessante continuarmos com serviços próprios da universidade ou se valeria a pena a gente se integrar aos serviços do município. Aí acabamos tomando essa decisão de nos integrarmos com o município. Foi aí que a Vila Castelo Branco, que era um prédio próprio da PUC, se integrou aos serviços que a prefeitura tinha na Padre Manuel da Nóbrega e passou a se chamar Centro de Saúde e Integração. Então, aí a prefeitura já tinha uma equipe também que mandava, que enviava para o serviço, né, e fazia um trabalho conjunto. Isso também nos aproximou muito da prefeitura, da Secretaria de Saúde, com trabalhos conjuntos, com pesquisas conjuntas. Agora, valeria destacar o fato de que essa inserção que nós tivemos desde 81 até 90, o quanto isso contribuiu e ajudou e praticamente determinou a revisão dos currículos de formação. Então, na enfermagem, nós tínhamos um currículo de 80, depois, em 96, nós passamos a fazer uma revisão curricular, 86, 96 e 2001. Então, foram 4 currículos revisados, uma delas tentando inserir a formação, os conteúdos, as disciplinas voltadas para a saúde pública coletiva ao longo do curso, porque até então o que a gente percebia e via e conseguiu esse diagnóstico é de que a formação era muito tecnicista e toda a formação centrada no hospital. Nem no nível da atenção secundária, que eram os ambulatórios, o aluno não tinha vivência. Então, praticamente só hospital. Nos primeiros anos, inclusive, eu estava revendo o currículo, nós tínhamos aí saneamento, nós tínhamos epidemiologia, estatística, e falando por base na minha formação, que não diferiu por alguns anos, a nossa vivência era uma visita à favela, não sei se podemos chamar de visita ou de uma invasão à favela, uma visita à favela, uma visita à estação de água, uma visita à estação de tratamento de esgoto e uma visita ao aterro sanitário, ao lixão. Então, praticamente, o foco estava voltado para as questões do saneamento, né? Nós não tínhamos vivência nenhuma outra. Tanto é que foi uma dificuldade a gente
iniciar o trabalho aí nesse ano de 81, sem ter tido nenhuma vivência enquanto aluna acadêmica nessa área, né, assim. E aí se abriu a possibilidade da formação acontecer nos postos de saúde, centros de saúde e também em os programas de saúde escolar e pré-escolar. Então, nas escolas do bairro e na creche, na pré-escola. Naquela época ainda, a creche, e elas estavam vinculadas à Secretaria da Educação. Posteriormente, que conseguiu se fazer com que a saúde é que, de fato, assumisse, né, e respondesse pelo acompanhamento dessas crianças. Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu entendo que nessa área da saúde pública, a enfermagem tem muita autonomia, isso foi se aprendendo e se abarcando essa possibilidade com o tempo, tem autonomia, tem possibilidade de criar, de propor. Então, foi um período muito interessante em que os alunos também acho que foram rompendo um pouco com essa ideia do enfermeiro submisso, que só pode indicar alguma coisa, prescrever alguma coisa mediante a prescrição médica. Isso também foi possível com a lei do exercício profissional, que permitiu que o enfermeiro fizesse prescrições que já fossem reconhecidas e pelos serviços de saúde que ele estivesse inserido. Eu até brincava, puxa vida, no hospital, para a gente fazer uma higienização com Cepacol, higiene oral com Cepacol, tem que estar lá na prescrição do paciente, né? Isso parece que é retardar o serviço, é criar um grau de dependência desnecessário, mas isso ocorreu durante um bom tempo. E na saúde pública a gente tinha essa outra possibilidade, até porque também os profissionais que vinham, né, já tinham, que faziam opção por essa área, já tinham também uma outra visão, talvez uma experiência ainda inicial, mas apostavam nessa possibilidade do trabalho conjunto, do trabalho integrado e até interdisciplinar. E isso foi uma experiência muito interessante, porque para os alunos também a gente conseguiu iniciar uma aproximação entre os profissionais de saúde, porque a gente sempre viu cada profissional no seu quadradinho, né? E não tinha uma interlocução entre eles, uma discussão de caso, uma aproximação quando todo mundo, muitas vezes, tem o mesmo objeto de atenção, né? E é o paciente, é o processo de saúde e doença. Então, isso poderia ser trabalhado de uma outra forma. E os alunos, então, puderam iniciar uma nova prática, uma nova visão. Isso principalmente na saúde pública, como também, isso também acabou indo para a área hospitalar, né? Com muito menos força até então, porque os professores da área da saúde pública também eram, de certa forma, marginalizados, né? Assim, e não eram, parece que não eram profissionais com tanta competência técnica, né? Era só o pessoal da área hospitalar. Mas todas essas barreiras, elas foram vencidas, transpostas, e depois se conseguiu constituir um grupo mais homogêneo, né? Com algumas diferenças de pensamento ainda, mas com possibilidade de fazer discussão e fazer um trabalho conjunto. Eu acho que destacando aqui a questão das nossas conversas, discussões, seminários, foram inúmeros, em que a gente fazia realmente discussões de caráter teórico mesmo, de concepções, de ideias, e trabalhando desde a questão era AIS, SUDES, depois SUS, como é que cada um tinha o seu entendimento, o princípio, as diretrizes que gerava
cada um desses momentos na história da saúde. A participação social, a gente também pôde aprender isso à medida que as reuniões aconteciam, alguns de forma mais sistemática, em função de alguns coordenadores que estavam assumindo a direção, a coordenação da unidade em cada momento, né? E com uma população bastante dinâmica e participativa. Me ocorreu agora até o nome daquela senhora, eu não lembro o nome todo dela, era Dona Antônia, Toninha, que ela deu origem depois até a um nome de um espaço social lá na Vila Castelo Branco. Estou me lembrando de 3 senhoras, estavam sempre presentes nas reuniões, ou, independente de reuniões, passavam pelo centro de saúde para reivindicar alguma coisa, para sugerir, para propor. Então, eu acho que o bairro também teve essa história, né, um movimento social, de certa forma, um pouco à frente de muitos outros bairros aqui de Campinas. Aqui não estou em Campinas, mas olha, eu ainda me sinto em Campinas, aqui de Campinas. Em relação à nossa experiência, o que a gente viu? Nós tivemos, durante muitos anos, pós-professora Leonisa, professora Mara, de sorte que ela tinha uma inserção muito grande nos vários espaços da enfermagem, participação em ABEM, em Senadem, em congressos, e sempre incentivando muito a participação dos docentes também, bem como estimulando a nossa formação para mestrado, para doutorado. E a Mara, então, como ela circulava em muitas instâncias, em muitos órgãos de classe, ela tinha um reconhecimento de trabalho muito grande e ela levava sempre a nossa experiência de formação para esses lugares. Então, um exemplo que não é exatamente na atenção básica, mas é, por exemplo, na questão do trabalho de conclusão de curso. Nós, há muitos anos, já tínhamos incluído no currículo a questão das monografias, quando só depois de muitos anos o MEC estabeleceu isso como diretriz, né? Muitas outras coisas nós já tínhamos avançado, então o que a gente teve em alguns momentos foi mesmo de fazer alguma adequação, alguma adaptação. Então, eu não saberia não posso mensurar assim em que nível, em que escolas a nossa experiência, a nossa formação serviu de base, mas eu posso garantir que ela foi motivo de inspiração para muitas escolas de enfermagem, E porque assim, a gente estava num momento muito dinâmico. Em 80 foi quando a faculdade conseguiu estruturar o seu primeiro currículo. Foi um momento também que a universidade também estava organizando o seu projeto pedagógico, a sua revisão de propostas, né? Então era toda aquela ideia de formar um aluno não apenas com competência técnica, mas um aluno com uma formação consolidada, um aluno que respondesse aos interesses da saúde da população, enfim, um aluno que tivesse uma formação de princípios cristãos e com compromisso social. Então, isso passou a estar presente em todos os currículos que foram sendo revistos na área da saúde.